Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Pod Sim RS, um podcast da Sim Empresas. E hoje está comigo Guilherme Halber, da Halber Consórcio. Tudo bem, Guilherme? Como é que está? Tudo bem, Felipe. Obrigado pelo convite. Prazer estar participando aí. Pô, seja bem-vindo. E aí, Guilherme, vamos começar com aquela nossa perguntinha padrão aqui. Quem é o Guilherme e quem é a Halber Consórcio? Bom, eu sou oriundo de São Leopoldo, né? E Meu conterrâneo, cara, também sou. somos de lá. E, cara, assim, eu venho de família humilde, assim, né? E estudei no colégio militar. Depois eu fui pro exército, fiquei 8 anos lá. E quando eu saí do exército, comecei a empreender no segmento de clínicas odontológicas. Só que desde 2012, quando eu era aspirante ainda na época, eu já tinha começado a fazer investimentos. Comecei a fazer investimentos em 2012, estudar o mercado financeiro, e acabei entrando para esse segmento. Em 2022 eu acabei abrindo meu escritório e aí vendi minha participação nas clínicas lá e comecei a focar só na parte de investimento mesmo. E conheci o consórcio. Confesso que no início eu achava, como eu não conhecia o produto, né, como isso acontece acho que com 99% das pessoas, né. As pessoas que não conhecem o consórcio, não sabem como usar essa ferramenta, porque a gente diz que é uma ferramenta, né, a gente acaba sendo muito, crítico, porque o consórcio ele acabou criando uma visão sobre o produto que é ruim, né. Falando esse nome ele geralmente ele é um pouco pejorativo até. Porque o que a gente é acostumado, né, a ir no banco pegar um financiamento, um empréstimo, alguma coisa, e o gerente lá pedir aquela forcinha pra: "Ah, fecha um consórcio aqui comigo pra eu bater minha meta", né. E isso acabou criando uma estigma, né, em cima do produto. E na época eu também tinha essa mesma visão, não conhecia, só que um amigo do meu pai foi na minha sala, no meu escritório, em uma das clínicas que nós tínhamos, em 2022, me ofereceu um consórcio. Ao primeiro momento, como eu não conhecia, eu falei pra ele que eu não queria, né, achava que era ruim, e eu estava muito acostumado com o mercado financeiro, com ações, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável, investir em ouro e dólar, fazer uma carteira realmente de investimento. E ele quis me vender essa ideia de que o consórcio ele pode ser usado como investimento, até uma primeira polêmica já que a gente vai abordar aqui, né, consórcio é ou não é investimento, que muita gente me pergunta. Mas, resumo, acabei fazendo um consórcio com ele, para ver como é que ia funcionar isso, fiz um consórcio de carro na época, e fiz uma operação, assim, para tentar resumir para o pessoal, que foi basicamente comprar o carro que já era meu, né. Para fazer essa operação a gente precisa ter algumas coisas aí nesse caminho, né. No caso, tu fez o quê? Um financiamento, um consórcio em cima do teu próprio carro? Eu tinha um carro quitado, Uhum. fiz um consórcio, contemplei esse consórcio, só que daí eu transferi ele para o nome da minha mãe, porque nós mesmos não podemos comprar um bem que já é nosso, né. Isso Sim, não é sim. permitido pelo Banco Central. Mas nada impede que um terceiro compre um bem que já é teu, né, alguém da tua Uhum. confiança, né, que tu sabe que dá para fazer essa operação. Sim. E aí eu acabei fazendo essa operação com a minha mãe, botei a carta no nome dela, ela comprou o meu carro, eu continuei com o carro e aí peguei o dinheiro do consórcio e apliquei ele nos meus investimentos, que daí sim era um mercado que eu já estava acostumado a mexer, né. Uhum. E aí ali eu vi que dava para ter um lucro muito bacana, porque na época os 120.000 lá que eu levantei em cima do carro, ficou aplicado, me rendia cerca de 1.200, 1.300 por mês na minha carteira, e eu pagava R$ 700 de parcela do consórcio e ainda estava com o carro. Então, em Olha só, resumo, eu fiquei cara. com o carro, mais o dinheiro na conta e mais uma rentabilidade ali que eu não tinha. E aí isso aí que me abriu os olhos para o consórcio, foi assim que eu comecei nesse negócio. Que bacana, Guilherme, olha só. Mas me diz uma coisa, eu tenho descobrindo agora, Guilherme, que tu é de São Leopoldo, militar, né, ex-militar, empresário do ramo odontológico e virou a a carteira que era um hobby teu, então, de fazer investimento, virou como um negócio teu, indo para a área do consórcio, correto? É isso mesmo? É isso mesmo. Então vamos lá. Aonde se encaixa, porque eu te conheci, Guilherme, a tua empresa era Master Investimento, né, então eu tenho que fazer essa pergunta, por que que deixou de ser Master Investimento e virou, Halber Consórcio? Felipe, ano passado, em dezembro de 25, né, eu estava saindo do escritório e eu recebi uma cartinha, né, do tribunal, e ali eu
nem fazia nem ideia do que poderia ser aquilo, né? Aí, no primeiro momento, eu pensei, bom, devo ter ficado devendo algum boleto aí que eu não vi, que às vezes acaba passando ali a conta da luz, da água, sei lá, alguma coisa que acabei sendo protestado, deve ser alguma coisa nesse sentido. Pensei comigo no primeiro momento, né? Só que aí abri a carta e vi que era um processo realmente de uma pessoa, de uma senhora, contra a minha empresa. E eu pensei, nossa, minha empresa tem 2 anos, 3 anos e já tomei um processo, mas que loucura é essa, né? Fui ler o processo, fui ler a intimação ali, citação, e vi que era uma pessoa, uma senhora que tinha sido possivelmente, né? Não posso afirmar porque o processo não terminou, mas possivelmente havia sido lesada nesses empréstimos de INSS pelo Banco Master, né? Nossa, cara. E aí eu entrei de gaiato aí por causa do nome da empresa, que era Master Investimentos. Eu vou. A gente vai conversar assim, cara. Se fosse pra levar a fama positiva, não vem, não, né? Isso aí Aí não teve acontece. toda a replicação que tá acontecendo com esse Banco Master aí, e aí a parte negativa acabaram te localizando, interpretando uma coisa que não havia nada a ver com a outra, né? Exatamente. E como a gente tá muito sempre no presente ali na internet, ah, esse nome hoje ele acaba marcando, manchando muito, né? Então a gente teve Sim. digamos que a gente teve o azar aí de, de ter esse nome e ter estourado esse caso aí de repercussão até mundial, né? Não é nem nacional mais só, né? E aí acabou. A gente já estava pensando em repaginar o nome, porque o nome Halber é um nome que veio por parte do meu avô paterno, né? Tinha uma ligação muito forte com ele. Antes disso tudo acontecer, eu já tinha essa ideia de trocar o nome para Halber. E como a gente fez algumas pesquisas lá, a gente acabou vendo que não era o momento. Mas aí com esse acontecido aí, que agora a gente está tendo que mostrar que nós não somos o Banco Master, né? Mostrar isso na justiça, né? Nossos advogados já estão aí a par, né? À frente disso, para mostrar que a gente não é o Banco Master, mas aí a gente já fez essa repaginação aí da marca, que já era uma coisa que já tinha sido ventilada há um tempo atrás, e agora está realmente se concretizando nossa mudança de nome aí para Halber mesmo, né? Curiosidades, então. Por que deixamos de ser o nome? A parte ruim a gente esquece, né? Se é ser lembrado os nossos negócios por uma coisa ruim, é complicado demais. Tanto que a gente trabalha para positivar a nossa marca, né? Exato. Para entregar um bom trabalho, para ser parceiro. E quero fazer ainda, deixar um adendo aqui. Sou cliente da Halber Consórcio. É um prazer ser cliente da Halber Consórcio. Tenho toda a assessoria que a gente precisa e merece junto ao Guilherme e à empresa dele, né? Super indico, é uma empresa séria. Foi uma coincidência do nome do Banco Master lá, Uma né? coincidência ruim, Uma coincidência mas já tá ruim, passando já mas a agora. parte positiva a gente não tinha, né? É. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto, vamos seguir nas coisas boas. Uma delas, como mito ou verdade, vale a pena ter consórcio? Qual que é a tua visão em relação a isso? Quer dizer, a tua orientação, né? Sim. Felipe, então, na minha visão, assim, hoje conhecendo muito mais sobre o produto, como eu havia te dito ali no início, eu acabei estudando muito esse negócio, né? Então, eu sempre fui um cara muito curioso, assim, de estudar muito sobre as coisas que eu estava fazendo, né? Então, desde quando eu comecei a investir com ações, fundos e etc. E o consórcio não foi diferente, né? Então, eu entrei para o consórcio e comecei a estudar muito como que poderia ser utilizado, como que eu faço para fazer um levantamento de capital da forma legalizada. Uhum. Enfim, fui a fundo nesse negócio, fiz reunião com vários bancos, várias instituições financeiras, buscando entender, e aí eu descobri muitas coisas sobre isso, né? Que todos os consórcios não são iguais, né? Então, existe consórcio de banco que tem um perfil, existe consórcio de administradora independente que tem outro perfil. Então, hoje, na minha opinião, assim, todas as pessoas deveriam ter, porque apesar de muitos assessores e consultores falarem, e eu concordo, né, que o consórcio ele não é um investimento, mas ele é uma ferramenta que, como tu vai utilizar ele, pode se tornar um investimento, né? Então, para mim, assim, todas as pessoas deveriam ter, porque no Brasil a gente tem um gargalo muito forte que é a questão da indisciplina financeira, né? Então, para mim, o consórcio ele é uma forma de tu te disciplinar. Todos os meses tu vai estar ali contribuindo para o teu futuro, né?
E tu te obriga a fazer isso, né? E isso vai retornar para ti de uma forma muito positiva ali na frente. Seja vendendo a carta de crédito lá com lucro, ou adquirindo um patrimônio e formando patrimônio, né? Imobiliário, comprando imóveis, enfim. Então, na minha opinião, o consórcio todo mundo deveria ter. A grande questão, na verdade, é que muitas pessoas procuram o consórcio no momento que já não dá mais para resolver aquela demanda que ela está tendo com o consórcio, né? Usando Existe um tempo hábil, né, do Exato, é um consórcio, né? planejamento, né? Então, ontem, por exemplo, atendi um cliente de São Paulo que ele já quer comprar o imóvel, ele já está em negociação com esse imóvel, e aí muitas vezes o que acontece? A pessoa não tem o dinheiro para dar a entrada ou o lance, porque a gente trabalha com cartas já contempladas também, então ele poderia pegar uma carta já contemplada, que ele estaria pagando menos do que um financiamento bancário, só que às vezes ele não tem essa entrada e acaba que o consórcio não vai funcionar para ele para essa demanda específica. E muitas vezes o que os clientes me falam? Eu deveria ter feito antes. Que daí eu ia ter o Sim. consórcio agora para usar e comprar esse imóvel, né? Então, na verdade, assim, eu acho que o consórcio ele é muito válido para todo mundo, só que tem que entender o momento de cada um. Então, dependendo o momento que a pessoa tiver, talvez o consórcio não vá resolver aquele problema específico que ela está naquele momento, né? Às vezes a pessoa já está com o imóvel ali para comprar. Aí, se ele não puder esperar, né, não puder esperar ali a contemplação, ele não vai ter muita saída a não ser o financiamento, né? Então, para entrar nessa linha de raciocínio, ver se eu entendi bem. O consórcio ele é para 3 partes que eu estou entendendo. Aquele que deseja adquirir um imóvel, um veículo a um médio e longo prazo, né? Não tenho pressa, ou para trocar meu veículo, ou fazer um upgrade do meu imóvel, né? Que seria trocar por um melhor. E também para mim ter a chance de ser contemplado por sorteio e ter uma alavancagem na venda da carta. Exato. Seria isso, né? Tem um tempo hábil ali que vocês explicam, então não é para imediato Exatamente. retorno. Quem tem que imediato vai ter que apelar para esses velhos tradicionais financiamentos, onde vai ter uma taxa de juro bem elevada. Mas quem consegue planejar a sua vida, ou pelo menos ter uma antecipação, o consórcio é uma ótima saída, né? Exatamente. Hoje a gente usa ele muito, assim, como é o teu caso, como é de maioria dos nossos clientes, 95% dos clientes, a gente usa ele muito como uma ferramenta de investimento e alavancagem mesmo. Que não é aquela pessoa que está procurando para algum problema específico, né? E sim alguém que está fazendo um planejamento para que ali na frente ele possa ter um bom retorno com esse planejamento que está sendo feito. Então, hoje a maior parte dos nossos clientes são nesse formato, né? São pessoas que querem para investir, para vender a carta, para ter lucro. Mas também tem alguns casos que, como esse que eu te acabei de citar, né? Que querem comprar o imóvel, já estão ali com o imóvel já pronto, né? Já escolhi o imóvel, já estou negociando. Nesses casos, eu sempre falo o seguinte, a gente trabalha com cartas já contempladas, né? Então, hoje, a carta já contemplada, se tu for fazer uma conta, tu vai pagar menos do que o financiamento, né? Comprando uma contemplada, só que como o custo total dessa operação ela é menor do que o financiamento, o que acaba acontecendo? O mercado precifica isso. Então, se eu estou te vendendo um produto mais barato, a entrada da carta contemplada acaba sendo maior que a do financiamento. Então, hoje a gente tem financiamento a 20%, 30%, dependendo da renda ali do cliente, né? E no consórcio vai arrancar ali de uns 35%, 40% a entrada. Só que quando tu tem a capacidade de dar uma entrada dessas, tu economiza no todo, né? Então, quanto no financiamento, às vezes tu vai pagar 3 imóveis, no consórcio tu vai pagar 1,5, 2, né? Numa carta já contemplada, porque tu tá pagando ali o ágio daquela pessoa que está te vendendo, que é o investidor, né? Que é o nosso cliente investidor que vai vender essa carta para quem quer usar de fato depois lá para comprar o imóvel. E, Guilherme, hoje eu vejo, te acompanho, tu faz bastante conteúdo na rede social, assim como o nosso segmento faz, né? Ainda acho que esse é o maior veículo de comunicação, é estar na rede social, né? Me diz uma coisa, qual é que é? Hoje tu tens uma média de retorno, quanto que o Guilherme ele vende, a Halber Consórcio, ela chega desse cliente, potencial cliente de fechar, ali de aquela quente, né? Ela vem via
da rede social, de algum canal específico ou do boca a boca? Como é que é hoje que funciona? E também se tu tens atendimento, o teu atendimento é captar essa lead online e fazer uma visita presencial ou também tu trata também tudo online? Bom, hoje eu tenho uma parte do canal de aquisição de clientes ali através do BNI, que é Uhum. um network que a gente participa, né? Com as reuniões semanais. Mas eu acabei saindo de maior parte desses grupos de network aí, e ficando somente nesse, que é um grupo organizado. Mas eu vou te dizer que hoje, assim, a maioria dos nossos clientes vem do digital, né? Porque o que acontece? Até mesmo pessoas. Agora, final de semana passado, no sábado, teve um cliente nosso que iniciou o seu planejamento ali, porque é uma pessoa que já me conhece, mas eu tenho certeza que o meu conteúdo digital, ele massifica essa presença. Então, a pessoa me vê ali no Instagram, nas redes, aquilo acaba, mesmo que a pessoa já me conheça, aquele conteúdo vai lembrando ele que eu existo ali, e ele acaba iniciando ali o consórcio, o planejamento através desse conteúdo. E hoje a maior parte assim dos nossos clientes são 100% online, 100% digital, então a gente faz reuniões. Até é uma coisa engraçada falar sobre isso, que às vezes as pessoas nos chamam, principalmente quem não nos conhece, né? Que quem nos conhece sabe como a gente trabalha, não tem nenhum problema em fazer ali uma reunião, né, online. Agora, as pessoas que não nos conhecem muitas vezes chegam e falam assim: não pode me mandar aqui pelo WhatsApp mesmo, que a gente vai conversando. Aí eu sempre pergunto o seguinte para essa pessoa, né? Até uma reflexão que a gente faz. Você compraria uma carta de crédito ou um imóvel de 500 mil reais, de 1 milhão de reais, através de uma mensagem no WhatsApp? É É complicado. praticamente impossível. Eu não faria um investimento desse, né? Nem eu. Então eu vou querer conhecer a pessoa que está me vendendo, fazer ali uma reunião que vai durar 40 minutos a 1 hora, porque tudo bem que ainda assim a gente não vai se conhecer pessoalmente, mas tu concorda comigo que aproxima muito mais uma reunião ali onde tu pode perguntar o que tu quiser, né? Sobre o que você quiser, tirar suas dúvidas, do que simplesmente uma conversa pelo WhatsApp, né? Então hoje a gente não atende assim, né? A gente atende é um atendimento muito consultivo, muito personalizado. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que o conteúdo ele traz basicamente todos os clientes Uhum. vêm através de conteúdo, com exceção dos que vêm do grupo de network que a gente participa. A maior parte vem dali, até mesmo as pessoas que... Isso já foi até provado, assim, já teve clientes que me falaram, que são pessoas que me conhecem pessoalmente há muitos anos, e falaram para mim, eu comprei porque eu vejo teus vídeos toda hora, né? E isso só prova que a presença no digital, ela é imprescindível. Não vou nem dizer que... acho que nem cabe mais hoje alguém questionar se deve ou não estar no digital, né? Se a pessoa ainda não tá, ela tá atrasada já, né? Infelizmente, ela precisa estar presente no digital, fazendo o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? Ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com o nosso time e dentro dessa conversa veio o que que a gente quer dizer com o estar no digital. Estar, no caso, com a figura presente, né? É dar confiança ao produto que a gente vende e que a gente entrega. Quando a gente participa de grupos como o BNI, confrarias, que eu participo também, tenho N grupos de network que a gente vai, e isso tão ao longo dos anos a gente vem fazendo o quê? Botando a nossa marca lá, né. Uhum. Então, levando a confiança também através da nossa presença. Por quê? Porque um produto que a pessoa vem, ela tá lá dentro desses grupos, se for um oportunista, ele vai entrar num grupo, ele participa, ele alcança a meta dele, momentânea, ele tá querendo vender antes de conhecer, né, antes de se apresentar e gerar confiança entre os colegas, ele vende e desaparece. O fato da gente estar, assim como você, como eu, pela Sim Empresas, pela Sim Digital e Sim Empresas, estarmos nesses locais o tempo todo, todos os lugares, é dizer que nós não vamos fugir dali. Por quê? Porque a gente tem uma empresa, né, nós temos empresas sólidas, de confiança, com ótimos produtos, com produtos que a gente não somente fala, a gente vende e entrega esse produto, né? A gente dá a garantia, porque a garantia somos quem, né? A garantia somos nós. Nós estamos presentes. Então, vendo todo isso aí, foi em torno de 4 anos que eu participo desses grupos e eu fui para me relacionar mesmo, eu fui para aprender com os colegas.
E ali eu fui vendo também o quanto era deficiente a entrega de produto de qualidade para o empresário. E aí dentro da nossa estrutura, nós criamos a Sim Digital há 8 anos atrás. A Sim Digital, quando nós criamos ela, ela tinha sim o foco de entregar um serviço de qualidade de fibra ótica para todos os tipos de usuários. Quando nós adquirimos que nós temos sim um produto, nós temos a certeza que nós temos um produto de excelência, que funciona muito bem, que tem um suporte rápido, humanizado, tem uma plataforma de atendimento, mas quando necessário tem um suporte rápido, humanizado. E nós temos hoje, é difícil comentar porque eu não achei nenhum algo que meça isso, mas nós temos uma disponibilidade muito rápida, uma manutenção vai acontecer. Vai ter a necessidade, mas o tempo de resposta nosso ele é incondicional. Tanto é que a gente promete uma coisa via contrato e a entrega sempre é muito antes. Pegando isso, a gente transformou, eu andando nesses ambientes, eu vi a necessidade que o empresário, assim como vocês, assim como a Halber Consórcio, o que é eu vendo online? Se eu não tenho internet, eu vendo como? Você falou que a maior entrada da sua carteira hoje, ela é através de mídias sociais e online. Então, o que a Sim fez? Assim, nós nos reunimos e criamos esse produto da Sim Empresas. O que a Sim Empresas ela faz hoje? É agilizar a comunicação com o empresário, dar essa oportunidade para o empresário ter um canal diferente de contato quando ele adquire um produto Sim Empresa. E não é que é muito diferente do Sim Digital, não. É que ele é um braço exclusivo para atendimento personalizado ao empresário. Porque o empresário, hoje a gente fala assim de disponibilidade, ninguém, nem nessas casas pode ficar sem internet, porque hoje tudo é através da internet. Mas quando se fala em trabalho, geração de receita, tudo aquilo ali é fundamental a internet mesmo. E aí nossa preocupação foi onde a gente criou a Sim Empresas. Então, pegando a Sim Empresas, a gente virou para dar esse braço para ser parceiro. Então, aqui, o podcast que a gente está aqui hoje, isso é um canal para gerar mais confiança do produto que a gente entrega, né? Então, a Sim Empresas é preocupada em que o cliente dela não fique sem conexão, que continue rodando, continue crescendo, vendendo. Por quê? Porque vai precisar de um serviço de excelência. Eu acho que se eu conseguir transmitir para ti, Halber, vamos fechar Sim Empresas lá na Halber Consórcio? Com certeza. Nós já tava faltando esse detalhe, eu tava vendendo para ti. Não, nós já estamos até tem uma coisa bacana para trazer sobre isso, né? Que logo que a gente se conheceu, eu comentei contigo que eu gostaria de fazer essa virar o cliente mesmo, né? E nós não tínhamos na nossa região e prontamente foi resolvido isso já, e agora já estamos aí na fase final para instalar, então isso é... Então, já trazendo um depoimento real aí, né, pro pessoal que acompanha, a gente solicitou e já chegou para nós e já estamos aí na fase final para poder realmente usar o serviço da Sim, né? Então... Essa é a diferença quando a gente fala de produto para empresário, porque a gente consegue mensurar, né, trabalhar na parte de projetos. Ela é uma rede que ela anda paralela à rede do residencial, mas eu consigo atender com algumas necessidades, né, conforme a demanda executada pela essa empresa, eu consigo estender a rede e ir atrás desse atendimento, que é o que aconteceu nesse projeto que a gente entrou com a Halber Consórcio, e falta pouquinho agora para nós finalizar. A gente não vê a hora. Até fazendo um comentário sobre isso também, já teve algumas situações que a gente teve que... Falaste muito bem ali sobre a gente precisa da internet para viver hoje dentro da empresa, né? A empresa não funciona sem os nossos sistemas, os bancos e administradores que a gente representa, isso é tudo digital. Então, se nós não tivermos a internet bem funcionando ali, a gente realmente não consegue. Então, já teve até casos nossos ali no escritório de ter que dispensar o pessoal para suas casas por falta de sinal, por alguma manutenção da atual empresa que nos presta lá, que a gente está tentando aí fazer essa migração justamente para ter esse serviço de melhor qualidade aí com a Sim, né? Por momentos já que a gente já teve assim, de simplesmente, pessoal, vamos para suas casas aí, cada um pega a sua internet lá, residencial, para poder continuar o trabalho, para a gente não precisar parar naquele dia ali que está ocorrendo aquela manutenção ali na região, né? Não, e vai ser assim, logo, logo tu vai
poder usufruir e desfrutar de um ótimo produto, assim como a Halber Consórcio precisa. Cara, olha só, eu tenho uma pergunta para fazer aqui para ti, que eu tomei nota esses dias vendo me preparei um pouquinho para conversar com você aqui, e eu vi aquele caso de falarem de pirâmide. Cara, eu, né, não faz muito tempo que eu tenho consórcios, mas eu nunca tinha visto o quanto tem um viés falando disso, né, Uhum. muito alto, né. E o que que tu recomenda hoje como, orientação? Até porque, vamos lá, né, pessoal, não procurem, contratar também de qualquer um, né, tem que verificar se essa empresa que representa alguém no consórcio já está há muito tempo no mercado, normal, faça aquela sua pesquisa de rotina, porque senão não é nem o caso de uma pirâmide, creio eu, é o caso de um estelionato, né. Então Exato. primeiro verifique a empresa e o tempo que está no mercado. Mas esse caso de pirâmide chega para ti a ter esses questionamentos aí? Não só questionamentos, como até afirmações, né. Então o pessoal na internet parece, às vezes, um pouco, dependendo da rede que nós estamos, né, fica um pouco, tipo, terra sem lei, assim. E as pessoas que simplesmente não te conhecem, né, até ontem eu fiz alguns stories falando sobre isso, chegam e já acusam, né, isso aqui é pirâmide e tal, é golpe, não caiam. E até eu gosto de falar, assim, que os meus clientes podem entrar ali na rede e dizer se realmente a gente teve algum caso assim, né. Mas, primeira coisa, né, Felipe, a pirâmide. Basicamente, as pirâmides que já se criaram no mercado financeiro, usando várias coisas já aconteceram no passado, hoje a gente não vê mais tanto, né. Mas antigamente ali, há uns 10 anos atrás, era muito forte isso, né. Então tinha pirâmide de rastreador de veículo que, na verdade, nunca a pessoa comprava e nunca chegava esse rastreador, na verdade era só convidado a botar mais pessoas para dentro dessa pirâmide, e assim ia funcionando as pirâmides dessa forma, né. Tu entrava com aquele objetivo de colocar mais pessoas para dentro, mas não tinha um produto, não tinha um: "Tá, mas afinal eu tô comprando o quê?", né. O consórcio não, né, o consórcio ele existe há mais de 50 anos no Brasil, inclusive ele foi criado por funcionários do Banco do Brasil, há muitos anos atrás, quando essas pessoas queriam comprar um carro, não tinham condições financeiras para ir lá e comprar à vista, e simplesmente fizeram um grupo de pessoas, onde todos contribuíam mensalmente ali, juntava ali o dinheiro e fazia aquele sorteio para ver quem que ia comprar o carro primeiro. Então foi assim que iniciou o consórcio. E hoje o consórcio ele tem uma lei, que agora eu não vou lembrar o número, mas é uma lei que ela regulamenta o consórcio no Brasil, uma lei do Banco Central, né. Então, efetivamente, assim, de uma vez por todas, ela não é uma pirâmide. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas querendo pegar ali um hype do consórcio, né, que está muito em alta na internet, e aí ficam, batendo em cima disso para que o vídeo alcance mais, eu tenho certeza que nem as pessoas que gravam esses conteúdos, agora eu vi até pessoas grandes, assim, no digital, falando sobre que o consórcio é uma pirâmide, sendo que eu tenho certeza que aquelas pessoas ali que conhecem mais de mercado financeiro, eles mesmos sabem que aquilo ali não é verdade que eles estão falando. Só que elas são pessoas que gravam vídeos para simplesmente ganhar um alcance maior, porque daí vem um monte de gente comenta e tal, e aquilo acaba, Viralizando. viralizando, né. Mas assim, o consórcio não é uma pirâmide, ele é regulamentado pelo Banco Central. O que eu deixo, né, de indicação, de recomendação para quem está pensando em comprar um consórcio ou daqui a pouco está com alguma proposta na sua mesa ali avaliando, primeira coisa, assim como a gente ali do nosso escritório, da Halber Consórcios, a gente, é credenciado com as administradoras, com os bancos, nós somos autorizados por eles para poder comercializar esse produto deles, né, seja do banco, seja de uma administradora como a HS Consórcios, por exemplo. Eh, Primeira coisa, você precisa verificar se a pessoa que está te vendendo esse consórcio, ela é autorizada a fazer isso. E, mais importante ainda, se esse consórcio que você está comprando, ela é de uma empresa, porque hoje nós, por exemplo, da Halber Consórcio, a gente comercializa produtos de outras instituições financeiras, nós somos autorizados a fazerem isso por eles. Mas é mais importante tu conhecer a empresa que tu está comprando, porque o contrato, quando a pessoa assina,
ela não é um contrato com a Halber Consórcios, né? Ela é um contrato com o banco, com a administradora que você está comprando o consórcio. Então é mais importante tu procurar entender qual é a administradora, se essa administradora ela tem um lastro já, se ela tem história, né? Hoje a gente comercializa as maiores do Brasil, né? A HS tem mais de 30 anos. Banco do Brasil nem se fala. E aí por aí vai. Tem outras administradoras que a gente comercializa também, que tem uma história que a gente sabe que não tem um risco para o nosso cliente ali comprando dessa empresa, né? Então, acho que o que eu diria assim, verifica se aquela empresa que o vendedor, que o consultor está te apresentando é realmente uma empresa que tem história, que tem lastro, que não tem problemas de justiça, né? E isso é muito fácil de verificar, tá, Felipe? Apesar de parecer uma coisa muito difícil, não. Basta você entrar ali no site do Banco Central, coloca ali ranking das administradoras de consórcio. E o Banco Central ele tem um ranking onde está todas as administradoras de consórcio ali, inclusive com a reputação dessas administradoras. Então ali vai aparecer quais são as melhores e as piores administradoras. Quando eu digo piores, no sentido de quais são as administradoras que têm mais reclamação, né? E as que têm menos. Então ali tira todas as tuas dúvidas, né? Então, muito mais do que acreditar no Halber ou acreditar em algum consultor, verifica no Banco Central se essa administradora que você está ingressando é realmente regulamentada para mitigar todos os problemas. Porque a gente tem visto nos noticiários muitos golpes, né? Pessoas que querem comprar, principalmente com cartas já contempladas. E aí faz uma transferência de um valor lá de 10, 15, 20 mil reais para uma carta de consórcio já contemplada que, na verdade, não existe, né? Então, isso tem que tomar um cuidado muito grande também. Que o crime hoje, ele tá Em todos os 100%, lugares, né? E ele tá muito voltado à área financeira, né? Tanto é que é aplicado via internet, é aplicado em cima de comércio com aquela classe dos idosos, do sequestro, e eles vão se articulando, eles estão com o tempo, né? Exato. E aí vem o caso aí dessa confusão de alguns bancos, né? Que nem o caso do Master, que acabou respingando de um caso da tua empresa. Então, eu acho que é simplesmente isso que você falou. Pesquise, né? Não custa nada. Mesma coisa quando a gente pega de casos que vazam alguma fake news aí. Chega um vídeo pra ti, tu pega e compartilha. Pô, cara, tá com a ferramenta na mão, entra lá e dá uma pesquisada, né? Essa disseminação, essa é o que eles querem. É onde propaga as coisas erradas, promessas, pelo amor de Deus, o que tinha ali do próprio do banco. Olha a taxa que estavam dando de retorno. Gente, não existe milagre no mundo financeiro. Não existe milagre. Que é mundial, cada país consegue trabalhar de uma forma. Entra lá e vê qual é que é as práticas que estão fazendo em todos os bancos. Vai ter 0,1, 0,2 de diferença um para o outro. E os caras vêm lá e botam 1, 2, 3, né? E as pessoas acabam se iludindo pelo quê? Pelo rápido retorno. Não seja ganancioso, seja ambicioso, entendeu? A ganância às vezes atrapalha também aquilo ali que tem a expectativa do rápido retorno, né? O golpe do consórcio contemplado, Felipe, ele é exatamente aí, nesse ponto que tu tocou. Quem que cai nesses golpes? São geralmente pessoas que querem ser sempre eu achei a oportunidade que ninguém estava achando, né? Então a gente vê que hoje as cartas contempladas elas têm ali o ágio, né? Que no meu ver é justo, porque alguém fez um planejamento e está te vendendo esse planejamento. Então o planejamento que tu não teve lá atrás, tu vai pagar agora para quem teve, né? É do mercado isso, né? Agora, quem planejou ganha. Quem planejou vai ganhar. E também quem tem necessidade paga. Quem tem necessidade paga. E ainda assim, mesmo assim, tu vai estar economizando. Mas enfim, não era sobre isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que assim, quem cai nos golpes são as pessoas que veem lá a carta contemplada com 10% de entrada. Às vezes meus clientes, me ligam e falam: Guilherme, tem como tu olhar isso aqui para mim? Tô comprando uma carta aqui já contemplada e de 200 mil tô dando 20 mil de entrada. Aí eu gosto sempre de falar, né? Faz o seguinte, vê se tem aí umas 10 aí que eu compro. Se tiver umas 10 aí para vender, eu compro as 10. Por quê, gente? Porque não existe. Se a gente trabalha no mercado e tá te falando que
hoje uma entrada de uma carta contemplada vai de 30% a 40%, não vai ser lá no marketplace que tu vai achar um anúncio a 10%, né? Não faz sentido isso. Então, é golpe, né? Então, com certeza tu vai pagar os 10% e não vai receber nunca mais aquela carta contemplada. E aí vem o ponto que tu falou, a ganância das pessoas em achar a oportunidade que ninguém tá vendo, né? Eu sou o mais esperto que vi e ninguém tinha visto, acaba fazendo com que a pessoa caia num golpe e nunca mais vê o dinheiro. E aí a gente vê como tem golpe, né? Golpista, e como que tem pessoas que caem nisso, né? O meu conselho para todas as pessoas, e não interessa se é CPF ou CNPJ, é sempre, não é da tua área técnica, não é sobre internet, que é o que eu sei fazer, né? Que a gente sabe, a gente pode falar com propriedade porque a gente entrega o que a gente oferta. Então, se não é da minha área, é da área de investimento, é na área de consórcio, eu vou procurar conversar com quem entende, vá procurar conversar com quem entende. Então, precisou de um consórcio, saber, querer ter uma ideia, vai atrás da Halber. Tá querendo saber de conexão para sua casa ou para o seu negócio, vem atrás da Sim. É assim que funciona. É assim que a gente vai, as pessoas parar com o machismo de confiar no colega que falou lá. Não, vá atrás das pessoas que têm tecnicamente capacidade de te entregar e te explicar sobre esse produto, né? Que tenha uma empresa com credibilidade e que saiba o que está fazendo, né? Mas é por aí. Robert, eu tenho uma curiosidade para saber qual que é o teu produto hoje de consórcio que mais vende. Tu tem no portfólio como medir, ou me dá umas 2, 3 opções, meu ranking é tal, até porque quem tá nos vendo aí talvez possa despertar um interesse aí em querer saber um pouquinho mais. Perfeito. A gente hoje tem 2 produtos que são, digamos, as nossas principais, porque nós trabalhamos muito forte em cima da alavancagem financeira e alavancagem patrimonial. Então, como nós trabalhamos com cartas de crédito com meia parcela, a gente trabalha hoje muito focado nos grupos de 200 mil e 500 mil, tá? Então, dentro desses grupos, né, a gente consegue ter de 200 mil para aquelas pessoas que buscam alavancagem financeira, então, que é a pessoa que quer investir para depois vender essa carta de crédito, tá? A configuração desse grupo é muito interessante, que a HS ela pensou muito nisso, né? Ela pensou num produto que atenda justamente o público investidor. Por quê? Porque a gente tem hoje 5 formas, são 6 formas no total de contemplação, só que uma a gente praticamente não utiliza, que é o lance livre, né? Que é aquele que a gente tem que dar um dinheiro ali para contemplar. Mas a gente tem 5 formas de contemplação sem tirar dinheiro do bolso, só pagando realmente o valor da parcela todos os meses, né? Então, para quem faz o consórcio com a gente lá, que é 95% dos nossos clientes tem esse objetivo de investir, depois vender essa carta e ter um lucro realmente, e depois fazer mais cartas e fazer com que isso vá crescendo ali o portfólio, os grupos de 200 mil eles funcionam muito bem por causa dessa configuração, né? E até fazendo um gancho com o que tu falaste agora há pouco, a gente hoje nas nossas apresentações, reuniões ali com os clientes, para eles entenderem o que a gente faz, a gente mostra justamente isso, a gente praticamente dá uma aula para o cliente, para que ele aprenda a usar o consórcio, para que ele aprenda que o consórcio não é tudo igual, não adianta ele sair comprando em qualquer lugar achando que ele vai fazer a estratégia que a gente ensina com outro produto, porque não vai funcionar, né? Então, o produto ele precisa ter característica, né, para contemplar, pagando menos possível até a contemplação, tá? E como que a gente faz isso? Através dos lances fixo e os lances fidelidades, né? Que são lances onde tu não descapitaliza, é um lance embutido, tá? Tem muitas pessoas que vão dizer, mas o lance embutido, não é bom porque eu vou pagar a taxa, etc e tal. Exato, tu vai pagar a taxa integral e vai dar o lance embutido. Só que o que o lance embutido vai fazer? Ele vai antecipar em 3, 4 anos a tua contemplação. Então, esse custo, entre aspas, que tu tá tendo por tá dando um lance embutido a mais, na verdade, ele acaba sendo benéfico, porque o custo no tempo, ele se dilui nesse tempo que tu antecipa. Então, faz muito sentido tu usar o lance embutido a teu favor, os fidelidades, onde tu tem uma concorrência menor. Por quê? Porque o fidelidade tu precisa estar pagando em dia todos os meses para poder concorrer ali junto, para poder ofertar esse lance.
E isso faz com que tu concorra com menos pessoas, porque não é todo mundo que consegue manter esse pagamento em dia, né? Sem falhar nenhum mês, porque daí quando falha, volta lá pro final da fila, tá? Então, basicamente, a gente usa muito esse produto para fazer alavancagem financeira. Isso faz com que muitos clientes nossos contemplem com 15 meses, 20 meses, tá? Sendo que na apresentação a gente sempre fala para se planejar para 3 a 4 anos, tá? A gente não é aquele escritório. Se você procura um escritório que promete a contemplação em 3 meses, não é com a gente que você tem que falar, tá? Mas a gente traz realmente um planejamento ali para 3 a 4 anos. Só que o que é legal disso? Tu contemplou a carta em 3 anos, tu vai vender essa carta, tu vai ter um lucro de mais de 100% em cima daquilo que tu pagou. Muito interessante. Então, assim, hoje a gente tem lá na nossa apresentação uma planilha onde a gente mostra isso para o investidor, que ele tem praticamente 300% do CDI. Enquanto a gente tem uma rentabilidade média ali de 90% a 100% do CDI com uma renda fixa, o consórcio ele pode te trazer 300% do CDI, né? Tendo uma contemplação em 3 anos. Que muitas vezes a pessoa pensa que... obrigado. Muitas vezes a pessoa pensa que 3 anos é muito tempo, só que vamos fazer um paralelo. Se tu investir numa renda fixa, num CDB lá do banco, que tu vai deixar o dinheiro lá por 2 anos, 3 anos, onde tu vai ter uma média de 0,9% de rentabilidade mensal, com essa nossa Selic atual aí de 14,75%, se tu fizer um paralelo onde tu ia investir R$1.000 por mês num CDB, tu fizer R$500 por mês no CDB e os outros 500 tu fizer uma carta de crédito, tu potencializou, né? o teu investimento. Tu pegou o teu recurso, não perdeu ele, se esse é o teu medo, jogou no CDB, pegou o resultado e ainda fez um investimento no consórcio. Massa. E eu ainda tô sendo conservador, eu não tô nem puxando a brasa pro meu assado, dizendo assim, ó, não faz o CDB lá, não faz o tesouro, não faz isso e põe tudo em consórcio. Eu não tô nem falando isso, eu tô falando pra pessoa pensar que se ela colocar metade num investimento tradicional e a outra metade ela fazer cartas de crédito para depois vender essas cartas, ela vai vender essas cartas, vai pegar esse lucro, vai aplicar lá na carteira de investimento dela e vai continuar fazendo isso. E isso vai cada vez mais potencializar ali o investimento dela. Então, hoje a gente trabalha muito com esses grupos de 200 mil. E para quem tem o foco já de comprar imóveis, a carta de 500, né? Porque é de 500 hoje, um investimento de 1.400 por mês. Tu consegue fazer uma carta de 500 mil, onde tu pode ser sorteado, obviamente, mas a gente não conta só com a sorte, né? A gente não pode contar só com a sorte. Sim. Isso é um erro que muitas pessoas acabam cometendo, de comprar o consórcio só, concorrer só no sorteio, e aí tu só tem uma chance de contemplar. E às vezes tu vai levar 8 anos para contemplar uma carta de crédito, né? Aí por isso que muita gente fala que o consórcio é ruim, né? Porque não conhece essas ferramentas. E então, mas a carta de 500 mil hoje, se tu contemplar ela com um lance embutido, tu vai sobrar ali 350. E aí esses 350 tu compra lá um Airbnb, né? Um imóvel para colocar no Airbnb e faz com que ele se pague sozinho lá até o final. Então são basicamente as duas cartas que a gente mais negocia hoje, são as de 200 e 500 mil. Pô, Guilherme, bacana, bom conhecer mais do teu negócio, né? E essa aula de consórcio que tá nos dando hoje aqui. E o que eu queria dizer assim, olha, Guilherme, a gente tá indo pro final, eu queria que tu olhasse ali pro pessoal e desse todas as dicas e como te achar nas redes sociais, qual os teus contatos, enfim, explica pro pessoal como é que localiza a Halber Consórcio. Gente, bota lá no Instagram, todas as redes, na verdade, @HalberConsórcio, tá? Coloca lá que você vai achar. A nossa empresa também é Halber Consórcios, tem um S lá no final. E a dica que eu dou é, o consórcio ele é um planejamento, né? E o que a gente mais escuta? Eu vou me organizar para iniciar o planejamento. O consórcio ele já é essa organização. Então, tu não precisa te organizar para iniciar o teu planejamento. Comece com aquilo que você tem hoje, tá? Isso vai ser a virada de chave para ti. Então, muitas vezes as pessoas acham que precisa começar já com um valor expressivo. Na verdade, não. Tá? Hoje a gente tem investimentos a partir de R$340 por mês, que já é possível iniciar num planejamento, num consórcio, num investimento. E isso, o quanto antes tu começar, vai fazer total diferença lá na frente, né? Ao invés de tu ficar adiando isso. A gente vê muitas pessoas adiando
porque está se organizando para começar. E às vezes passa 6 meses, 1 ano, e a pessoa não começa. E muitas vezes o que acontece? Ela vê o amigo que começou sendo contemplado e fazendo essa roda girar, né? Que a gente falou aqui agora, e acaba se arrependendo. Mas para não ter esse arrependimento, comece. Comece com aquilo que você tem hoje, porque o tempo no mercado financeiro ele é muito mais importante do que o valor que tu tem para começar nesse momento, né? Guilherme, obrigado pela tua presença aqui hoje. Foi um prazer conhecer um pouco mais do teu negócio e um pouco mais também da área de consórcio. Eu acho que o conteúdo aqui ficou demais. Espero que vocês gostem e tomara que tu adquira bastante cliente aí através dessa nossa interação de hoje. Então, pessoal, estamos encerrando mais um Pod Sim RS, um podcast da Sim Empresas, e hoje com a presença do Guilherme Halber, da Halber Consórcio. A gente quer dizer um muito obrigado e até a próxima aí. Obrigado.